Bom dia, queridos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Um domingo desse de carnaval, né? Todo mundo passeando, aproveitando, né? E graças a Deus que a gente está aqui também. Todo mundo já sabe, né? Dos nossos atendimentos aqui na casa. Só o plantão, quem quiser passar, meia hora antes, a gente está aqui para atender. Na área social, a gente atendeu ontem, a gente está atendendo 86 famílias. A partir de julho, nós vamos atender 90, porque está vindo muita gente para o cadastramento, né? Então, a gente vai colocar mais 4 pessoas. E tudo que vocês puderem nos ajudar, a gente agradece, né? 1 quilo de arroz, de feijão, uma latinha de óleo já ajuda bastante. Curso de doutrina, nós começamos no dia 7, na quarta-feira. Quem quiser se inscrever para o primeiro ano básico de doutrina, passa no plantão, deixa o nome, o e-mail. E agora, dia 14, continuam, né? As aulas, que é quarta-feira de cinza, mas o professor vai estar aí, o professor Caetano. Então, quem quiser aprender um pouco dessa doutrina que ajuda bastante a gente, nos esclarece, é só chegar, né, no plantão, pedir para colocar o nomezinho e a gente já começa no dia 14, tá bom? Às 8 horas na quarta-feira, lá em cima, onde as crianças têm aula hoje. Então é isso, queridos. Todo sábado nós saímos daqui na rua para levar lanche para o pessoal. Quem quiser conhecer o trabalho, é só chegar aqui às 4h30, que o pessoal está aí fazendo lanchinho. Aí vocês conhecem esse trabalho que é muito gostoso de fazer também. Tá bom? Então vamos fechar nossos olhinhos. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa. Agradecer a Deus pela oportunidade da vida, por termos acordado nesse dia, né, sentindo a presença amiga desses companheiros que aqui se encontram, sentindo esse sol que alimenta nosso corpo. Obrigada, Pai, por tudo que recebemos. Que a vossa luz, o vosso amor, inunde nossos corações de paz e tranquilidade, e que possamos, hoje, ouvindo um pouquinho, a gente possa também aprender, e aprendendo, as situações da vida ficam mais fáceis de entendimento. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos queridos. Sejam sempre conosco. Nos ajude e nos fortaleça nessa nossa caminhada. Graças a Deus. E hoje, excepcionalmente, nós vamos pedindo ao Léo que nos ajude, que o Sérgio, não sei o que aconteceu, e vai falar sobre o tema do livro Bênção de Paz, Atentai vós que ouvis. É um texto muito lindo. Seja bem-vindo, querido, seja feliz. Bom dia a todos. Então, nós estamos aqui como palestrante STEP. Então, a gente vai começar a falar do tema. O Serginho talvez tenha problema, porque ele mora na Zona Sul. Então, para justificar o companheiro, com um colega amigo, provavelmente é o trânsito do carnaval. Bom, o tema ele é muito oportuno para nossa, até o momento que vivemos agora, nesse momento de carnaval, né? O momento que as pessoas se permitem fugirem do controle, vamos dizer assim, da razão, né? Do controle social, em que tudo é permitido, tudo é franqueado à pessoa. E há pessoas que se perdem muito nessa época, né? Muitas coisas erradas são feitas que comprometem uma encarnação inteira por conta de alguns minutos de desatenção, de invigilância quanto às posturas a adotar, né? Quanto aos critérios morais a serem obedecidos. E é mais ou menos isso que o texto traz, né? Porque ele nos diz que quando nós estamos encarnados, temos diversos compromissos, temos obstáculos, temos desafios, frutos da convivência com as pessoas, e todos esses obstáculos, compromissos, desafios, eles tendem a nos mostrar alguma coisa. Não é algo alheio, algo improvisado,
que acontece. Por mais que a gente acredite, às vezes, alguns, de que... Não acho que não é um caso aqui, porque senão ninguém estaria numa casa espírita, mas de que nós não somos assessorados por Deus nessas ocasiões, isso nos leva a crer de que a vida é um caos. A partir do momento que nós, no segundo seguinte, que a gente tira a figura, a presença de Deus como o dirigente da encarnação, a vida se transforma num caos. E vou ler aqui atentamente o texto para nós refletirmos juntos sobre esse preâmbulo que falamos. Frequentemente lastimamos enganos do que somos vítimas ou deploramos obstáculos com que não contávamos absolutamente, desvinculados de advertências edificantes que nos enriquecem a alma. Frequentemente desvinculados de advertências edificantes que nos enriquecem a alma. Esperamos que amigos nos evitem aborrecimento, que instrutores nos garantam o passo. Enfim, por que acontece isso? As leis, uma criança nos primeiros passos da experiência física, de certo contará com o amparo materno e com auxílio de pajens dedicados, a fim de equilibrar-se nos próprios pés. Todavia, o tempo de desenvolver-lhe-á entendimento e, situando-a na idade da razão. Mais ou menos, fazendo essa analogia que ele fez aqui com a criança que vai à escola e depois de madura, ela começa a caminhar pelos próprios passos. Isso é muito pertinente com relação à nossa vida. Se nós pensarmos que somos espíritos eternos, imortais, eternos a Deus, é sempre como nós confundimos isso. Que nós somos espíritos imortais, ou seja, tivemos início, mas não temos fim. E que nós estamos num processo evolutivo através de reencarnações. Chega um momento da nossa existência, a vida, um momento da nossa vida, né, porque a vida é uma só, reencarnações é que são muitas. Chega um momento da nossa vida que nós atingimos a maturidade espiritual. Esse momento é um momento singular, porque as responsabilidades se alargam mais. Os problemas, entre aspas, que nós entendemos que sejam desafios que a nossa vida coloca, eles também se recrudescem, eles se tornam mais difíceis. Então é necessário, quando você tem essa maturidade espiritual, você não precisa ser acompanhado tão de perto, pegado na mão, não que falte assistência, mas é que você já tem capacidade de vencer obstáculos menores, né? Então por isso que ele fala, chegada a esse ponto, a criatura já não pode refugiar no regaço alheio para obter apoio e condução. É o momento em que, como Paulo disse, quando nós fomos iluminados, grande tribulação aconteceu. Ou seja, os desafios são maiores, proporcionais à nossa capacidade, né? Colocada entre adultos que gravitam em torno de interesses variados, é compelida a ter contrastes com problemas que lhe não digam respeito, de modo a resolvê-los com vistas à própria sublimação. Então, nesse momento que nós estamos, por exemplo, nessa encarnação, quando começamos a frequentar o centro espírita, o pessoal fala, pô, mas você está frequentando o centro espírita, só vem fantasma para você? É assim mesmo. Por quê? O ponto de vista não é a encarnação, a vida encarnada, o corpo. O ponto de vista é a vida espiritual, é a vida o além. É lá que é a verdadeira vida, que é uma passagem, a gente sabe muito bem. É necessário essa dualidade, espírito-matéria, mas lá é a vida verdadeira, lá é onde nós estaremos por mais vezes, onde somos imortais efetivamente, né? E quando vimos para a Terra encarnados, é natural também que nós, de certa forma, vamos dizer a palavra, mas que nós é como se entrássemos no escafandro, né? Nós ficamos, turbamos a consciência,
né? Nós do dia estamos refletindo sobre isso. Por que as pessoas, voltando àquele tema do carnaval, por que as pessoas fazem isso, né? Elas entram na carne e esquecem que existe um plano maior. Porque o nosso veículo carnal é tão denso, ele oblitera tanto as faculdades espirituais, que a nossa consciência ela sofre um entorpecimento. Então aquele estado de despertamento que tem no plano espiritual, ele como que fica turbado, fica fosco, e a nossa consciência ela dá uma desequilibrada. É por isso que quanto mais consciência espiritual nós temos, que está no livro dos Espíritos, né? Quanto mais consciência espiritual nós temos, menos influência da matéria nós sofremos. É como se nós colocássemos uma lâmpada dentro de um lustre opaco, vamos dizer assim, né? Que não é translúcido. Quanto mais forte essa lâmpada, mais iluminar ela vai, mais ela vai romper essas barreiras da carne e mais luz ela vai transmitir. Ou seja, mais lucidez a pessoa terá. Agora, ao ponto daquela que ainda está nos primeiros estágios, como está aqui, ainda caminhando com auxílio constante do plano espiritual, a matéria vai fustigar mais, ela vai entorpecer mais. Então, mas isso não significa que nós não podemos alcançar aqui e agora essa capacidade de autoconsciência. É necessário, aliás, ser feito isso. Nós temos que nos disciplinar, por exemplo, o que nós vamos ler aqui. Nós temos que nos disciplinar, nos propormos a mudar, a sermos homens novos, a deixar o homem velho partir, deixar aqueles nossos erros, ignorâncias, talvez até um pouco de maldade, nós não sabemos, apesar de que Jesus nos dizia que nós somos mais medrosos do que maldosos. Eu acho que, não salvo engano, disse a Pedro isso, né? E o Espiritismo explica que não existe o mal, existe a ignorância do bem. Isso não é eufemismo, não é uma maneira de você falar uma mesma coisa com outras palavras. Não, é a verdade. O bem, ele é a nossa destinação final. Nós temos que, esse é o nosso objetivo, é o bem. Nós somos seres perfectíveis. Nós somos possíveis de alcançar a perfectibilidade relativa, porque absoluta, de Deus. Como Jesus falou, eu e o Pai somos um só. Ora, então Jesus era Deus? Não. A consciência de Jesus, a consciência crística de um espírito como Jesus, que atingiu os mais altos cumes da evolução, que conhecida hoje em dia, acima dele, talvez ainda nós não conhecemos quem será. E Jesus era um Cristo não só desse planeta, mas de uma região, de um logos da nossa galáxia. Ele cuida de uma região da Via Láctea. E Jesus fala, minha consciência com Deus e o Pai são um só, porque a vontade dele era tão vinculada com Deus que era como se fosse a mesma coisa. E nós estamos nesse caminho. Então, não significa que se nós não tivermos essa consciência espiritual desenvolvida preteriormente, não significa que não devemos nos esforçar para atingir. Pelo contrário, esse é o objetivo da vida. É por isso que quando nós estamos no trabalho, ele fala aqui que nós vamos ler no trabalho ou na vida cotidiana, é preciso buscar a significação desses acontecimentos e não achar que é algo alheio. Não, eles são colocados para nós desenvolvermos a nossa consciência, ampliarmos os níveis de consciência, os níveis do que é bom e do que é mal, né? Cada vez entender mais o que é o certo e o que é o errado. Então, ampliarmos os níveis de consciência para podermos acertar mais. E cada vez que acertamos mais livres nos tornamos. Livres para obedecer ao Pai. Não para fazer vez às nossas paixões desvairadas, né? A diferença da liberdade e da libertinagem. Jesus era livre, porque ele cumpria a vontade de Deus. Ele era livre no sentido de que ele podia obedecer, ele podia amar. Isso é que nos traz a felicidade verdadeira. Não que a matéria não é prazerosa, senão não existia loteria, né?
Existe loteria e tem muita gente que joga, inclusive esse que eu vos falo, às vezes, não muito, porque eu não tenho muita sorte, mas não que isso não traga prazer, uma viagem prazerosa, um passeio interessante, a possibilidade de ter algum conforto material, isso é extremamente bom e legítimo e temos que buscar, mas a significação é que é mais importante. Como chegamos lá? Quais os caminhos que nós adotamos para chegarmos lá? Uma água estagnada, ela gera podridão. O espírito sem ação, ele gera podridão, ele gera medo, ele gera pânico. Aí nós vemos depressão, nós vemos os transtornos psíquicos que estão aí fora, fruto do desvinculamento do homem com Deus. Não que nós dispensemos o remédio, não é isso. Temos que passar pelos médicos, estudaram para isso. Inclusive eu posso falar principalmente aqui com moradores, sou casado com uma, então agora eu nem preciso mais ir na clínica. Eu já não ia, agora eu consigo ficar em casa. Não que nós não temos que passar no médico, não é isso. Mas a busca espiritual solucionará grande parte desses problemas, porque está tratando o nosso espírito nós mesmos, que se refletirá no nosso perispírito, que se refletirá na matéria densa. Então a verdadeira cura, ela vem da alma, de nós, da nossa essência espiritual. E esse desvinculamento que temos com Deus é que causa esses transtornos. As pessoas podem até conseguir, podem buscar, se nós nos propomos a buscar algo, nós conseguimos. Recebemos outro dia um zap muito interessante da física quântica, e fazendo uma relação a física quântica com o espiritismo, com a alma. Tem um livro que chama Física da Alma, do Amit Grossman. O nome dele já é difícil no livro também, imagina, né? Mas um advogado lendo um livro de física quântica. Mas é interessante que alguns amigos fazem alguns resumos para nós tentarmos entender aquilo lá. E eles colocam muito interessante um experimento que chama, não bem sei o nome, mas eles tentam localizar o elétron. E o elétron, quando você localiza ele no local e pensa em outro, ele vai para outro lugar. Ou seja, o espírito atuando na matéria, a matéria mais sutil que tem, manipulando a energia do átomo. E a física quântica também, ela prova que nós temos as partículas, quanto mais energia, quanto mais vibração ela tem, quanto mais energia, ela está num nível mais, eu tenho um nome técnico para isso, mas quanto mais ela vibra, mais energia quântica ela tem, mais quantum que o pessoal fala. E quando ela sobe de um nível, ela ganha quantum, quando ela desce de um nível, ela perde quantum, perde energia, de acordo com o nível vibracional dela. E experimentos têm sido feitos em que demonstram que sentimentos também são carregados de energia. O pensamento é energia pela física, ciência. E sentimentos também têm essa potencialidade de estar mais energizados ou menos energizados. Como? Ora, através da nossa conexão com o maior. Quanto mais positivos, quanto mais propostos ao bem estamos, mais propensos estamos para angariar energia, mais fluido vital temos para trabalhar, para pensar, e mais fluido vital temos para projetar os nossos objetivos e com determinação e disciplina alcançá-los. Isso era conhecimento do Egito Antigo. Isso, quando as pessoas colocam ali aquelas pirâmides, fala que lá era o faraó, o túmulo do faraó, lê do engano. Aquilo não era um túmulo de faraó, aquilo tinha uma finalidade de iniciação espiritual dos sacerdotes, que identificavam dentro do povo aqueles que tinham mais quantum, mais energia espiritual, e eles eram trazidos para uma iniciação e transformar esses sacerdotes com conhecimento que vinham do ancestral, da Atlântida, de outros planetas que vieram trazendo. E tudo isso por que nós estamos falando? Que nós temos que buscar o nosso
eu espiritual, vamos dizer assim, né? A nossa evolução espiritual, o nosso agradecimento. Isso se faz como? Com disciplina, com pensamentos objetivos, focados. E ainda adentramos na questão da física justamente por isso, porque a física prova que quando nós estamos direcionados, focados em um objetivo, nós alcançaremos ele com mais facilidade. E quando esse objetivo ele é a favor da corrente universal, do galáxia, do universo, o universo conspira para ser. Acho que todo mundo talvez já tenha ouvido falar, se você quer alguma coisa, o universo conspira. Verdade. O universo conspira a seu favor. Não porque você quer uma coisa, mas porque você se conecta com o universo. Ao passo que se você faz o contrário, você deseja coisas malsãs, o universo conspira a seu desfavor. Não por punição, mas por cumprimento a leis divinas que regem o nosso cosmo. Não só leis físicas da matéria, como leis espirituais. Deus não está sentado numa nuvem olhando, fala, esse aqui não fez besteira, peraí, deixa eu pegar o chicote. Não, Deus estabelece leis e nós temos que conectar com essa lei, com essas leis. E quem nos trouxe essas leis foi Jesus. Jesus, ele é o mestre por excelência. Aliás, salvo engano, o único título que ele aceitou foi de mestre. Porque ele é o mestre, ele veio à Terra trazer, ensinar, e não só ensinar, como exemplificar, mostrar que é possível fazer o que ele faz. Durante os anos que se passaram após a vinda de Jesus, a sua mensagem foi deturpada. Colocaram Jesus num local inascendível, inatingível. Lá em Constantinopla, 300 ou 200 depois de Cristo, por aí, eu não sou muito bom de história também, mas é mais ou menos por aí, eles fizeram um concílio discutindo se Deus era homem, era Deus, se Jesus, perdão, era Deus ou se Jesus não era Deus. E resolveu-se que Jesus era Deus. Ora, qual a implicação disso? A implicação é que colocaram Jesus num local inacessível, enquanto ele veio mostrar que a vida é para ser vivida. É para nós estarmos na rua, em contato com as pessoas, trabalhando, vivendo, indo em festas, se divertindo, se comprometendo com a caridade, com a família. Estarmos imersos na vida, mas com um sentido. A partir do momento que se você coloca Jesus num local inacessível, aquilo que ele passou, você passa a ser também inacessível. E não é por aí. Jesus falava, eu faço tudo que eu faço, vocês vão poder fazer e muito mais. Lógico, exige algumas coisas, exige um tempo para isso, uma maturação. Mas nós somos capazes disso. E temos que estar na vida vivendo essas coisas para podermos alcançarmos isso. É diferente daqueles que se isolam em locais ermos e ficam meditando com todo respeito. Não que isso também não seja importante, porque Jesus também se retirava às vezes para orar, né? Mas a vida tem que estar lá, você tem que estar no embate ali, lutando, tal, porque é esse momento que você vai ser oferido os seus valores. Enquanto você estiver meditando num local sem desafios, a sua evolução não será tão rápida assim. Por isso que nós estamos em São Paulo, olha que maravilha, que bênção. Em São Paulo, nessa confusão toda, né, nessa época de transição, com o momento que o Brasil vive de despertamento político. Olha a oportunidade. As pessoas, nossa, como o mundo está acabando. Tal. Não, oportunidade é para todo mundo. Para aqueles que estão errando, para se consertar. E aqueles que estão acertando, para ficarem mais fortes. Essa é a grande oportunidade. Então vamos voltar ao texto aqui, senão a gente começa devagar aqui. Colocado entre adultos que gravitam em torno de interesses variados, é compelido a defrontar-se com problemas que lhe digam respeito, de modo a resolvê-lo com vistas à própria sublimação espiritual. É tudo que nós falamos até agora. Imperioso dessa forma, que não se renda culto à desatenção nos caminhos da vida. Vamos ficar esperto, não é? É o que Jesus fala, orai e vigiai, para que não cometa erros, né? Não é vigiar o vizinho. Não é isso. Não é ficar, esse cara aqui não fez certo, hein? Poxa. Não, é vigiar a gente. O que nós estamos fazendo?
Porque nós temos muito de homem velho dentro de nós ainda. Muito, muito. Aquele que está lá escondidinho embaixo. Esse é o nosso inimigo. Esse. Só esse. Então, é imperioso estarmos atentos no caminho da vida. Percebemos quando nós estamos errando. Quando naquele ponto nós não desenvolvemos. E não negar a si mesmo. Quando nós reconhecemos, tem um livro da Irmã do Fogo, nós gostamos de comentá-lo, porque foi muito interessante, né? O que ela colocou para nós percebermos como fazer a reforma íntima sem martírio, da Irmã do Fogo. E ela fala, um trecho que nos tocou muito, de nós não nos negarmos. Se nós temos problemas, não é para não negar, eu não sou assim, ai meu Deus do céu, pronto, sai fora do problema. Não, você tem que enfrentar. Senão, é melhor você ficar lá meditando na montanha. Você tem que enfrentar aquela situação. E enfrentar significa convidar o homem velho para conversar. Conversar em que sentido? Por que eu faço isso? Por que eu tenho essa atitude? Qual é o fundo, a causa primeira disso tudo? E se nós buscarmos, pelo menos eu, pessoalmente falando aqui, eu sempre achei o orgulho e o egoísmo como fonte de tudo. Até das coisas mais banais. Porque o egoísmo e o orgulho é que realmente trava a nossa evolução. O excesso de centralização da nossa personalidade, como se nós fôssemos o centro do mundo, e o mundo devesse girar ao nosso redor, ele gera muitos conflitos. E aí nós estamos desconectados com a rede universal. Saímos da rede, tem que entrar na internet de novo. Na internet de Deus, né? Então, quando nós queremos tudo algo só para nós, quando num relacionamento nós colocamos a responsabilidade do outro pela nossa felicidade, e não o contrário, como nós somos os responsáveis pela felicidade do outro. Ou seja, quando o egoísmo reina em nossa vida, haverá sofrimento. E nós temos que convocar o homem velho, refletir naquela atitude e achar a causa. Achar da causa, você fez o primeiro passo. O segundo passo é se arrepender desse problema. E o terceiro passo é você corrigir esse problema. E aí você sanou o problema, o karma, vamos dizer assim, né? Ali de causa e efeito. Esse é o sentido da vida. Nos menores e maiores acontecimentos do cotidiano, é preciso saibamos analisar de raciocínio sereno. Vamos lá, então, tudo isso que é feito, não é feito com ansiedade. Senão a gente vai estar com síndrome do pânico daqui a pouquinho. Não dá. E num momento de transição planetária, em que as coisas acontecem muito rápido, qualquer desconexão e conexão com o lado negativo, a consequência é imediata. Porque não há tempo mais de nós ficarmos protelando a nossa evolução. É momento de nós atingirmos a evolução agora, porque a Terra está se transformando, ela está mudando o nível quantum, o quanto planetário está mudando, um nível mais evoluído, mais vibratório, mais positivo. E se nós não nos conectarmos, seremos desconectados da Terra. Então é com serenidade que nós vamos percebendo, ou seja, sem ansiedades, até porque Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Um dos seus atributos, de acordo com o Livro dos Espíritos, é a misericórdia. E o Jesus falou isso. Jesus falou e exemplificou, não deu outra face. Olha Deus como é bom. Ele faz cair a chuva sobre os justos e injustos. O sol nasce para os justos e injustos. Por que nós teremos que ser diferente? A vossa justiça não é a maior dos fariseus? Se vós amares somente aqueles que vos amam, que mérito que há nisso? Os gentios também fazem isso. Você tem que amar os seus inimigos. Inimigos que nós imaginamos que o inimigo existe só em nós. O único inimigo que existe aqui são as nossas não capacidades de enfrentar as dificuldades, de resolvê-las. Esse é o inimigo. Então, quando Jesus veio e fala, ame o seu inimigo, significa que nós temos que entender que o nosso irmão, aquele que nos machuca, ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus como nós somos, e ele tem todo o direito, como nós temos, de evoluir.
E nós devemos, como dever espiritual, como dever cristão, de respeitar a posição em que ele está e de alguma forma tentarmos amá-lo ele. Não é chamar para tomar uma coisa aí, todo mundo faz, comer uma pizza. Pronto, São Paulo é só a casa da pizza. Comer uma pizza, não é isso. Mas é você não desejar o mal dessa pessoa, é você se sentir feliz quando essa pessoa está feliz, é você saber reconhecer quando essa pessoa merece o reconhecimento. Então é com serenidade. Observarmos essas situações com serenidade e tentarmos mudá-las, né? Mudar isso com tranquilidade, porque Deus é misericórdia, Ele vai nos dar a oportunidade. Se nós estamos caminhando no sentido positivo da vida, o positivo como consequência virá, como lei de causa e efeito, como ação e reação, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, como diz Jesus, né? Então, mas Deus vai esperar, Ele vai ter misericórdia. Não é porque nós estamos errando, é que seremos punidos com severidade. Não significa isso, porque muitas pessoas, como nós, não atingimos níveis de consciência que permitam perceber coisas que não percebemos. Então, nós não temos como ser punidos por isso. Agora, a partir do momento que você sabe que é errado e faz errado, aí quem tem muito foi dado, muito será cobrado, né? Agora, se você não sabe ainda, tudo bem, vamos trabalhar para você, o plano espiritual vai trabalhar para você perceber aquilo e poder se transformar. E tudo isso com serenidade, com fé, né? Até que horas que vai aqui, você sabe, né? Já acabou? Ixi. O step tá querendo rodar mais que eu. Então, bom, mas a básica... Então, aí é justamente isso, né? Como com serenidade, é preciso sabermos analisar com serenidade as sugestões que a fé nos proporciona, as lições de vida, as experiências que nos traz, né? É tudo isso que nós falamos, colocar um significado espiritual para nossas experiências carnais. Imaginemos alguém atravessando a via pública sem a menor consideração para com os avisos de trânsito. Alguém atravessando a rua sem olhar o farol. Ou fazendo dívidas sem saber que tem que pagar. Se eu pego emprestado no banco eu vou ter que devolver o dinheiro. Claramente chegará o momento, né, dessa pessoa em que virá insolvência, um acidente, né? Assim também é a vida moral. Ninguém vive corretamente sem pensar, com equilíbrio, discernimento, autoexame, prudência. Jesus falou, seja prudentes como a serpente, bons como as pombas, mas prudente como as serpentes. A serpente era, olha os animais aí nos ensinando, né? Muita coisa. Nós estávamos vendo lá, só uma parte aqui, um programa do bicho preguiça. Acho que a gente estagia nessa fase para ficar tranquilo, né? Tal, aquela coisa. Né? Mas a natureza é um grande ensinamento, né? Seja prudente como as serpentes. Reflitamos em nossos compromissos, deveres, tarefas e necessidades. E para que nós nos armemos antes contra a imprudência, Jesus foi persuasivo, exortando-nos pelos apontamentos de Marcos, né, que é o tema da palestra. Atentai vós que ouvis, que é o tema do livro, o livro Bênçãos de Paz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado certamente por Chico Xavier, que não está aqui, mas certamente é ele. É justamente, atentai vós que ouvis, né? Nós que recebemos essa palestra aqui, que lemos juntos esse texto, temos mais compromissos agora, né? Que bênção aí. Bom, acabou. Então, paz a todos. Obrigado. Tá bom. Então é isso. Tanta coisa aqui pra gente falar, né? Tem um documentário que chama O Olho de Horus, lá
no YouTube? Não? Olho de Horus, é muito bom. Fala sobre os egípcios. Então, meus amigos, agora que temos muita coisa para refletir, né? Que aprendemos bastante, vamos nos acomodando mais uma vez, cerrando os nossos olhos, nos colocando em pensamento diante do nosso Mestre Jesus e nos dirigindo a Ele. Vamos pedir para que Ele use, permitir que Ele use toda a nossa energia positiva, toda a nossa energia de alegria que o Carnaval traz, toda a alegria, e que Ele use todo este bem, todo este amor que temos dentro do nosso coração, aonde for mais necessário. Que Ele leve amparo às pessoas que sentem dor neste momento, quer seja dor física, dor mental, dor espiritual, emocional, as pessoas que estão retidas nos presídios, as que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos manicômios, nos asilos, aqueles que sofrem e que sentem dor, mesmo em seus próprios lares. Que neste momento, esta chama divina possa querer aquecer os corações enrijecidos. Que ilumine os que neste momento reencarnam, que sejam bem recebidos aqui na Terra, e os que partem também, que possam encontrar a luz, e que os que aqui sofrem por esta separação momentânea, que também possam neste momento sentir os seus corações aquecidos. Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe com tanto carinho, vibrar pelos nossos lares e por nós mesmos, para que possamos estar cada vez melhores. E desta forma então, Senhor, agradecidos que estamos, pedimos permissão para encerrar mais essa tarefa do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.